Senhor, povo de Deus, tudo bem, pessoal do canal Somente por Cristo? Meu nome é Arthur e eu vou estar trazendo uma pequena meditação para os irmãos que se encontram em Lucas, no seu primeiro capítulo, a partir do versículo 29. O anjo aparece para Maria para anunciar aquilo que já havia sido profetizado no Antigo Testamento todinho, aquilo que seria a concepção do Messias, do enviado de Deus, do que seria o corpo material do Deus invisível, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E disse assim: entrando um anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, e o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava essa saudação séria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Somente até aí. É evidente que a adoração a gente só presta ao Senhor. O próprio Jesus disse: adorarás somente ao teu Deus. É evidente que, devido a uma adoração desacerbada por parte de alguns e um mau uso às vezes de alguns textos, surge uma oposição, e a gente às vezes fala de tantos personagens e se esquece dessa serva do Senhor, e não é pecado nenhum dizer que ela foi uma heroína da fé, dizer que ela é um exemplo para nós cristãos, um exemplo de fé, de devoção, de humildade. E não podemos falar, e vou aqui já falar, Maria era crente demais, irmão. Maria era crente demais, mas diante de uma serva da qual eu já estudei, que teve um encontro com um ser celestial, ou teve de encontro com uma grande mensagem, foi no caso de Moisés, ali naquela teofania, Moisés temeu a olhar para o Senhor. A gente pode citar Isaías. A primeira frase que Isaías disse foi: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. E a Bíblia é repleta disso. E trazendo para nós aqui, Maria, o anjo já chega honrando. Disse-lhe o anjo, e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, alegra-se, fica feliz, Maria, agraciada, tu és cheia da graça. Ali ainda já estava vivendo nos moldes ainda do Antigo Testamento, mas já era um prenúncio daquilo que seria o período da graça. Você é cheia da graça, Maria, bendita, feliz, você é feliz, você é admirada diante das mulheres. E mesmo assim, o anjo falando isso, Maria turbou-se muito com o teor da palavra, trazendo para nós: é impossível o homem se achegar diante de Deus aonde não se aflora o pecado dele. Maria era uma serva, o anjo já chega: alegre-se, Maria, fique feliz. Mas todas as vezes que o homem se achega perto do Senhor, o seu pecado é aflorado, a sua insignificância, o seu corpo material pecaminoso. Eu estudei essa passagem há alguns dias, e de todas elas, a que estava mais firme, a que estava mais cheia de Deus, era Maria. E até ela turbou-se muito e entrou em pavor. Turbou aqui, entrou em pavor, porque diante de Deus nós literalmente vemos a nossa insignificância. Moisés temeu olhar para Deus. Isaías falou: ai de mim, ai de mim. Pedro já tinha sido chamado, só que ele ainda não tinha compreendido. Naquela grande pesca que o Senhor mandou ele lançar as redes, que vê aquele tanto de peixe, quando Jesus chega perto dele, ele falou: afasta de mim, Jesus. Senhor, afasta de mim, sai de perto, sai, que sou um homem pecador. Aleluia, glória, glória, glória. Amados, presta atenção. Todas as vezes que o homem não sente o peso do seu pecado, ele não sente a necessidade de buscar Cristo. Todas as vezes que o homem, ele coloca muita desculpa e se auto-justifica demais, ele não tem falta de Cristo, porque ele pensa bem assim: eu não preciso buscar Cristo tão intensamente contra o outro, porque eu não sou pecador contra o outro, como o outro. A proporcionalidade que você sente o peso do seu pecado vai ser proporcional à sua intensidade pela busca. Maria, mulher cheia de Deus, temente ao Senhor, o anjo já chega ali honrando, e no teor daquela palavra, ela turbou-se, entrou em pânico. Isso mostrava uma coisa: ela era uma
podemos assim dizer, um ser pecaminoso. O único que não temeu e não sentiu pavor diante de seres celestiais foi Jesus. O diabo tentou Jesus e depois a palavra vai dizer que os anjos lhe serviam e ele ficou de boa. Lá no Getsêmani chegou outro anjo e o confortava e ele ficou de boa. Quando você sentiu o peso do seu pecado, foi quando você correu para Cristo e arrependeu dos seus pecados. E a palavra é perfeita em dizer, olha o que o anjo disse. Então o anjo disse-lhe a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Primeiro passo aqui, ela reconheceu realmente quem ela era. E depois da gente reconhecer realmente quem nós somos, nós podemos dizer, não sou nada, Senhor, ai de mim. Ela turbou-se e o anjo disse, não tema. Só ele pode dizer, não tema. Agora nós vamos manter um relacionamento. Foi assim com você, amado, porque foi assim comigo. No dia que eu tive o meu encontro com o Senhor, que eu senti o peso do meu pecado, fiquei em pavor. Mas ele falou bem assim, não temas. Essa mulher tem que ser admirada demais, irmãos. A gente não vai explorar mais o texto porque não dá tempo. Essa mulher é crente demais, irmão. Essa mulher, do que eu pude ver, de todas as experiências de Abraão, de Moisés, de Isaías, de Pedro, essa mulher aqui, quando o anjo chega, ela é a que tá com caráter ilibado. O anjo já chega honrando ela e não é pecado honrá-la, porque o anjo já honrou antes dela saber o que sucederia com ela. O anjo já honrou ela. Não confunda honra com adoração. A Bíblia manda honrar uns aos outros. Essa mulher é uma heroína da fé. A heroína tá apelando, tô nada, irmão. Abraão é um herói da fé, lê lá Hebreus 11. Mas independente do grau que você esteja de santificação diante do Senhor, a gente balança, a gente treme diante da grandeza do Senhor. E o anjo diz, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis de que teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus só pode nascer no nosso coração primeiro se a gente reconhecer quem nós somos. Aí sim ele vai dizer, não temas, nada pode te arrebatar das minhas mãos. Não temas, não temas, eu já venci na cruz do Calvário. Agora você conceberá e vai gerar frutos para o reino. Você vai conceberá o que? Você vai ser o canal de bênção para os próximos aceitarem Jesus. Porque eu e você só é o canal. Que você possa tomar posse dessa palavra. Deus te abençoe.